dia, boa tarde, senhoras e senhores. Conforme o dia, a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão. Meu boa noite, minhas corujas e corujinhas que tem seguido aí. Vamos que vamos, a noite vai virar uma criança. Vamos aí ao direito à informação. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom te ver por aqui, contar com sua parceria, com a sua alegria. Exatamente, obrigado aí de coração, recebe aí a minha visita, o meu calor aí do meu abraço. Esse abraço é grátis, é gratuito. Vamos que vamos ao Código de Defesa do Consumidor. Eita, coisa boa, Código de Defesa do Consumidor. O consumidor fica feliz quando quer saber dos seus direitos. E quando ele vai procurar, ele fica, eu diria, com uma má impressão. Esses elementos da relação jurídica de consumo. Não é produzir aqui um resultado teatral, com exacerbadas palavras. Não vou ser vaidoso nas palavras, mas fica estabelecida a relação de consumo com a presença dos elementos subjetivos e objetivos. Mas quais elementos são esses? Os elementos subjetivos dividem em duas partes: consumidor e fornecedor. Já os objetivos referem à prestação entre si, isto é, o produto e o serviço. Quem é o consumidor? A lei aborda o assunto no artigo 2º, determinando que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Esse tipo de consumidor, instituído ao mesmo padrão que significa ser um destinatário final, encontra-se agora um dos pontos mais discutidos na doutrina majoritária como na jurisprudência. Uma corrente sustenta que o consumidor é o destinatário final fático, isto é, uma pessoa que adquire o produto ou utiliza o produto sem que se releve se eles serão utilizados no desenvolvimento de uma atividade econômica ou não. Em síntese, não é relevante se o consumidor irá fazer uso particular ou profissional do bem. Tal corrente é minoritária, é chamado de maximalista ou objetiva. A segunda corrente defende que o conceito de destinatário final significa que o consumidor irá se valer do produto ou serviço para fins ou que pessoais. Essa corrente, adotada por nossos tribunais, é intitulada como finalista ou subjetiva. Se uma empresa comercializa ou compra produtos ou móveis de outra empresa, a relação jurídica aí não é o Código de Defesa do Consumidor, mas o Código Civil. Agora, a relação de consumidor com a empresa, aí é o Código de Defesa do Consumidor. Em certos casos, o Supremo Tribunal Federal busca abrandar o critério subjetivo aplicado pela lei, desde que presentes o que a vulnerabilidade, que é a principal característica do consumidor. Ocorre desse modo a denominada teoria finalista aprofundada. O tema importante de vulnerabilidade e hipossuficiente. O que é uma pessoa vulnerável? É uma pessoa que está equidistante. Não é que quer dizer que essa vulnerabilidade ela está equidistante quando existe o fornecedor, o produtor, quem produziu. Em relação ao consumidor, ele fica equiparado, mas ele não é o tal. E na relação de hipossuficiente, mesmo quem tem os seus dotes, o seu dom de riqueza,
mas ele está abaixo dessa linha. Ele comprou e adquiriu o produto. Independente do poder aquisitivo, ainda ele será inferior, porque ele não é o fornecedor, mas ele é o consumidor. Tradicionalmente aponta o que é a existência de três modalidades. Temos a vulnerabilidade, a técnica, a ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo. A jurídica, a falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo. E a fática, situação em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor. Esta vulnerabilidade, então, nada mais é do que a condição de inferioridade que está vinculada ao direito material, enquanto a hipossuficiência é a vulnerabilidade ampliada que está ligada ao direito processual. Além do consumidor, a lei apresenta em três artigos o chamado consumidor equiparado, ou por equiparação. O primeiro consumidor equiparado é coletivamente de pessoa, que se encontra no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoa, ainda que indetermináveis, que haja intervindo que nas relações de consumo. É necessário que o grupo de pessoas tenha adquirido o produto ou contratado o serviço. A resposta é negativa, ou seja, basta que haja a possibilidade de um dano, como nos casos de publicidades abusivas. O consumidor equiparado são as vítimas do evento danoso. Entretanto, que diz que para efeitos equipara os seus consumidores todas as vítimas do evento. Ressalta-se, não há necessidade de a pessoa adquirir ou mesmo utilizar um produto ou serviço. O artigo suprarreferido é adotado em conjunto com o artigo 12 e 14. No caso do fato do produto e serviço, um exemplo bastante utilizado em prova é a ocorrência de negativações indevidas, quando houver uma abertura de conta corrente fraudulenta. O terceiro consumidor equiparado é aquele exposto às práticas comerciais, regido pelo artigo 29 da Lei de Proteção do Consumidor. Temos também quando envia cartão de crédito sem ter pedido como amostra grátis. E se você usar o cartão, é amostra grátis. O artigo 29, para fim desse capítulo, e do seguinte, equipara os seus consumidores, todas as pessoas determináveis ou não, expostas à prática neles prevista. Entretanto, a respeito, destacam-se aquelas pessoas que não identificadas por tal. Exemplo, relação de imobiliária com um locatário ao qual já faz parte de um julgado. Sabe que a relação entre a imobiliária e o locador é de consumo, mas o do locatário com a imobiliária possui controvérsia. Imagine um locatário que sofre um constrangimento dentro de uma imobiliária. Pode buscar uma indenização no fulcro do Código de Defesa do Consumidor? Com base no artigo 29 dessa legislação, entende-se que sim. Quem é o fornecedor? A lei do Código de Defesa do Consumidor enfatiza que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Aqui é bem claro. Serve tanto para produtos novos, como também produtos usados ou de segunda mão. Fornecedor pode ser pessoa física ou jurídica. Pode estar aí ligado a um tipo de mercado, está ali imbuído pessoas físicas como jurídica. Segundo o conceito acima, para que haja uma relação de consumo é necessário que a constatação da habitualidade. Se uma pessoa vende um carro para outra, não pode, por exemplo, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, e sim o Código Civil. Todavia, se essa pessoa que vendeu o carro para outra for uma vendedora
com habitualidade, deve ser utilizado a lei consumerista, que é o Código de Defesa do Consumidor. O produto e serviço relata o artigo, o parágrafo 1º e 2º e 3º, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. A remuneração citada pela lei na definição de serviço pode ser direta ou indireta. É muito comum encontra esse tipo de remuneração nos estacionamentos e mercados que menciona ser gratuito, mas o valor já está embutido nos preços dos produtos vendidos. A súmula 297. O consumidor, por exemplo, é aplicável o que? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável que às instituições financeiras, a súmula 297. A súmula 567, também o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável às entidades abertas de previdências complementar, não incidindo nos contratos de previdenciários celebrados com entidades fechadas. A súmula 618 aplica também o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Um grande A, um F de fortalecimento e bem-vindos à minha casa. Muito bom saber contar aí com a sua presença. Até o próximo vídeo.